Vai começar. O podcast do Brasil Times. Olá! Uma resposta a uma oração ousada. É assim que Jonas Rosa define a criação do Nobre Steakhouse, restaurante que faz sucesso entre brasileiros e hispânicos, localizado em Everett. Rosa, que é mineiro de resplendor, chegou aos Estados Unidos há 20 anos, depois de deixar a profissão de metalúrgico para trás, para se dedicar ao setor alimentício na região da Nova Inglaterra. Acompanhe agora a história de resiliência e superação de Jonas Rosa, aqui no Algo a Dizer. Jonas, seja muito bem-vindo. Obrigado, estamos aqui para poder contar essa história, uma história maravilhosa, né, que está fazendo muito sucesso, graças a Deus. Que surpresa, mineiro aqui nos Estados Unidos, coisa rara. Quase não tem mineiro aqui, né? É o que mais tem é mineiro, né? Você já tinha esse sonho de vir para cá desde sempre? Como é que foi essa história? Essa história surgiu assim, questão de tempo, não foi assim uma coisa planejada. Mas depois, quando eu amadureci a ideia, deu vontade de largar tudo e vir para cá para os Estados Unidos, né? E tentar uma vida melhor aqui, trazer meus filhos para estudar, trazer minha esposa. Então, aí eu resolvi vir. Né? Você já trabalhava no Brasil como metalúrgico? Sim, trabalhei como metalúrgico durante 18 anos e 7 meses, né? Uma empresa, uma multinacional. E chegou um tempo que eu falei assim, não dá mais, eu quero uma coisa diferente. Né? Aí eu peguei e resolvi vir para cá, para os Estados Unidos, tentar uma vida melhor. Você veio com a família? Não, eu vim só, né? E depois de um tempo que eu trouxe a minha família, né? Fiquei aqui uns 3 anos e 10 meses, né? Só. 3 anos e 10 meses? Não, vai ter que contar essa história. Como foi isso? Você veio na frente e os meninos tinham quantos anos? Então, eu vim na frente primeiro, né? Para poder ajeitar as coisas aqui, para depois trazer eles. Mas aí minha esposa ficou lá, mais meus filhos, e eu vim para poder tentar a vida melhor e foi aquela coisa, né? Dói o coração deixar eles lá, mas eu tive que fazer, tomei essa decisão, mas confiando, né, que Deus ia mover as águas um dia e trazer eles também para mim. Já tinhas fé, já tinha espiritualidade, já tinha fé em Deus, de que Ele estaria à frente da tua jornada e levaria a tua jornada a bom termo. Sim. Eles já estavam todo mundo preparando, todo mundo em oração, todo mundo preparado para poder ver essa fé que a gente tinha ser concretizada, né? Então eu vim e Deus abençoou que depois de 3 anos e 10 meses eles vieram também, né? Foi aquela... Eu conheço alguns testemunhos de algumas pessoas que enfrentaram situações semelhantes e muitas delas me relatam a dificuldade, né, de você ficar longe da sua família, principalmente quando é do núcleo familiar que você está distante. Fora o comentário meio... Como é que eu posso dizer? Comentário um tanto quanto não respeitoso de algumas pessoas ao redor, que ficam questionando como é que pode, né, ficarem tanto tempo longe. Então, você chegou a passar por isso? Então, eu posso te dar um bom testemunho dessa coisa. Porque eu trabalhava em 2 trabalhos, enquanto a minha família estava no Brasil. Eu trabalhava 110 horas por semana, para me ocupar o meu tempo, enquanto eles estavam fora. Eles não tinham chegado ainda. E além de eu estar trabalhando 110 horas por semana, eu ainda ia para a igreja. Eu ia 2, 3 vezes na igreja na semana. E engraçado que quando minha família chegou, eu levei ela para ser apresentada na igreja, minha família, né? Onde eu estava, inclusive foi aqui em Somerville mesmo que eu estava congregando. Aí eu levei minha família para poder mostrar na igreja, apresentar para todo mundo, para o pastor e tudo. E o pastor, ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, gente, isso é uma coisa muito rara, uma pessoa ficar aqui 3 anos e 10 meses sozinho, família no Brasil, e eles trazer a família na igreja para ser apresentada, sem mancha, sem nada, sem ninguém falar nada, sem ninguém falar mal, que ele fez isso, fez aquilo. Eu admiro muito bem esse rapaz, ele me chamava de José Jonas, né? Eu admiro muito o José Jonas, porque
apresentar a família aqui, porque a gente vê muitos casais aqui que vêm para cá e a pessoa fica sozinha, pronta, faz alguma coisa que não deve. E o Jonas teve a coragem de vir aqui, trazer a família para apresentar e tudo, e não ter nada para esconder, né? Então eu achei muito incrível isso aí, esse testemunho do pastor, dele falando sobre isso, né? A gente fica orgulhoso disso. Você não se dava conta de que a sua imagem para alguém tão importante, alguém É verdade. fosse exatamente essa. Fosse exatamente essa, porque o nosso testemunho que as pessoas veem na gente, é um testemunho da gente. O modo da gente viver. Às vezes as pessoas querem espelhar na gente, entendeu? No esforço, no trabalho que a gente faz. Muitas pessoas têm inveja porque a gente dedica uma coisa, eles não são dedicados e eles querem achar que a gente está querendo aparecer, mas não é. É porque a gente quer fazer as coisinhas certas, entendeu? A sua filha tinha 1 ano e Quando você eu saí do chegou a comentar Brasil, nos bastidores. quando eu saí do Brasil, minha filha tinha 1 ano e 2 meses. A última vez que eu vi ela era 6 horas da manhã, quando eu viajei. 6 horas da manhã, ela estava dormindo no berço. Eu dei um beijinho nela. Depois despedi do meu filho. Levei ele até a Topic, né? Que ele tinha uma Topic que pegava ele para ir para a escola. Aí eu levei ele até na Topic esse dia. Já tinha conversado com ele, olha, papai vai viajar. Isso, papai vai viajar e vai ficar longe, a gente vai demorar a se ver e tudo. Aí despedi da minha esposa, depois eu fui na casa da minha mãe, despedi da minha mãe, do meu pai. Das pessoas que era mais chegada da gente, a gente foi despediu, depois eu viajei, entendeu? E foi assim, aquela correria, né? E aí eu viajei para cá e fui tentar minha vida aqui devagarzinho, entendeu? Você já começou trabalhando em restaurante? Sim, eu cheguei, um amigo meu veio primeiro. Aí ele chegou, entrou num restaurante que tinha acabado de abrir. E ele falou assim, Jonas, vai precisar de um dishwasher aqui, eu vou segurar a vaga para você. Eu sei que você está chegando. Aí ele foi, segurou a vaga para mim. Eu fiquei à toa um dia nessa América. Nunca mais parei de trabalhar. De lá para cá, sempre trabalhando? Sempre trabalhando. No setor alimentício? No setor alimentício. Aí eu comecei a trabalhar nesse restaurante, de dishwasher, ganhando $7 a hora, na dicha. Aí depois eu consegui um outro trabalho, eu fiquei alguns meses só na construção. Eu trabalhei no roof, 6 meses, e trabalhei no restaurante também e no roof. Aquele foi uma correria, porque eu morava num basement, e esse basement ele não tinha janela. Então quando você apagava a luz, você não sabia se era de dia, se era de noite. Aí eu não sabia se eu ia trabalhar de manhã ou se era de tarde, se era 5 horas da tarde, se era 5 horas da manhã. Às vezes a gente ficava grogue de tanto que a gente trabalhava. Eu trabalhava no roof de manhã até as 3, 4 horas da tarde. Depois eu ia pro restaurante, ficava até meia-noite. Dormia, depois voltava. E assim a gente foi fazendo a vida. Praticamente de domingo a domingo. Domingo a domingo. Quando folgava nenhum, trabalhava no outro. Não tinha folga, né? 110 horas por semana? 110 horas por semana. E ainda saía para a igreja, ia no aniversário de alguém, morava com o meu irmão e às vezes tinha festinha, a gente ia e tudo, quando tinha tempo. Mas era trabalhando, sem medo de ser feliz. Falava nessa época não tinha o WhatsApp, né? Não Há 20 tinha. anos falava o quê? Pelo Skype? A gente falava pelo Skype, né? Internet horrível. Conseguia falar 1, 2 minutos só, depois aquele trem sumia tudo, não tinha jeito de falar mais e era mais por telefone. E quando eu cheguei na América, há 20 anos atrás, ainda tinha o orelhão. Você tinha que usar ficha para ligar para o Brasil. A gente tinha que comprar ficha. Depois que veio os cartões, né? Você comprava o cartão de $5, falava 2 minutos. Mas eu cheguei que na época ainda tinha orelhão na rua ainda. A gente colocava a ficha lá para poder falar, discava cobrar. Depois eu mandava o dinheiro pro Brasil para eles pagar a conta lá. Porque lá ninguém conseguia pagar, né? Essas ligações caras, né? Sim. Então, era assim. A gente comunicava. Já vieste direto para a região de Boston? Sim, eu vim direto para Boston. Sempre morei em Everett. 20 anos em Everett, morando lá e trabalhando. Eu trabalhei em Burlington, trabalhei em Medford, trabalhei em vários restaurantes americanos também. Entendeu? Sempre na dicha e depois um tempo na dicha, depois era classificado para ir para a linha, né? Eles falavam linha. O que é linha? Linha é a linha de produção das comidas, né? Tá. Tinha um lugar de fritar, tinha o saltê,
Então aí eu fiquei na dicha do Outback 3 meses, depois eles mandaram para a linha para ficar fritando. A gente ia fritar asinha de frango, aquela cebola que chama Bloom, né? Que eles comem, os americanos, e assim foi. Aí de um serviço a gente passava para o outro, no outro a gente ia para uma preparação, só preparação, né? Eu Preparação é você temperar, cortar. temperar, cortar alface, cortar tomate, temperar frango, essas coisas, entendeu? E nisso tudo você foi acumulando, Fui acumulando experiência, conhecimento. Você não tinha background nenhum no Brasil trabalhando com restaurante? Com restaurante nada. Não, no Brasil eu só fazia churrasco. Nas festas eu fazia churrasco e usava sal grosso só. Quem cozinhava mesmo é a minha esposa, né? Sim. A minha esposa fazia comida gostosa demais da conta lá, fazia bastante coisa boa. Lá no Brasil a gente fazia muita festa, né? Eu tinha uma casa lá e tinha um terraço bem grande, a gente fazia todo aniversário, a gente fazia festa, mas era pra gente, fazia aniversário de criança, mas é a gente mesmo que aproveitava mais, né? Pra poder aproveitar a festa. E o pessoal gostava de festa, a gente era muito festeiro no Brasil, né? Fazia muita festa. E aqui a gente vem pra cá, a gente trabalha muito, a gente acaba esquecendo algumas coisas, né? Esquece festa, esquece comemorar isso, esquece comemorar aquilo. É tanto trabalho, então a gente vai crescendo. Tu tinhas essa ideia em mente de que tu irias conseguir um dia abrir o teu próprio restaurante quando começaste a trabalhar na linha de produção, em todas essas etapas que tu vivenciaste no restaurante? Então, pra falar a verdade, eu nunca tive intenção de ter restaurante. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui um cara assim, meio controlado com o meu dinheiro, né? Então eu nunca gastei dinheiro à toa. Então, pra mim, eu tava bom demais, aquele servicinho ali, ganhando aquele salário, eu conseguia organizar e tudo direitinho. Mas nunca tive intenção, assim, de, um dia eu vou comprar um restaurante. Nunca pensei assim. Nunca pensei. Isso aí aconteceu através de uma oração que eu fiz, né? Mas como é que foi até chegar no restaurante brasileiro? Porque tu passaste por vários restaurantes e como foi para chegar até Então, os trabalhos meus era assim, era de tarde, à noite até meia-noite e tal. Aí depois eu consegui um trabalho que eu entrava às 1 da manhã e saía às 9 da manhã. Aí eu trabalhava no Kelly's Roast Beef e trabalhava em Burlington, no Bora Café. Aí o que acontece? Tava muito longe um trabalho do outro. Eu falei assim, não, eu tenho que arrumar uns trabalhos perto de casa. Trabalho tem que ficar mais perto de casa, que aí eu trabalho os dois trabalhos pertinho, de um sai pro outro, e, às vezes no intervalo de um pro outro dá pra me descansar e tal. Então foi assim que aconteceu. Aí eu saí do Outback e entrei no Oliveiras, restaurante. E lá, aí continuei trabalhando de madrugada. Quando a minha família chegou, eu tava trabalhando em 2 trabalhos. Aí eu falei assim, não, agora eu não tô tendo tempo pra minha família. Então eu tenho que bolar um jeito, um trabalho agora para mim poder sair da madrugada. Porque todo dia eu largava minha esposa em casa, 1 da manhã, meia-noite e meia, eu saía para pegar 1 chegava em casa, a minha mulher já estava trabalhando e eu ficava dormindo, ou eu ia para outro serviço. A gente quase não via. Então eu pensei, eu tenho que administrar isso aí. Aí eu peguei e fui diminuindo minhas horas de madrugada, falava com o gerente lá, falei assim, eu quero que você corte um dia meu. Você tá doido? Não pode. Eles gostavam muito da gente, do trabalho da gente, né? Que eles gostavam muito dos brasileiros trabalhando para eles. Então nós éramos 3 brasileiros que trabalhavam de madrugada. Nós comandávamos o trabalho. Então se a gente falasse que para cortar um dia, eles achavam ruim. Não, pelo amor de Deus. Falasse que ia sair, então eles davam aumento de salário para nós não sair. Porque gostavam do nosso trabalho. Aí eu peguei e falei, não, eu tenho que sair, eu quero trabalhar só. Eu trabalhava 5 dias lá e trabalhava mais 5 dias no outro serviço. Não tinha folga. Aí eu peguei e falei, corta um dia meu, vou ficar só com 4. Aí fui cortando. Aí eu fui pegando mais horas no restaurante brasileiro e cortando no americano. Fui pegando mais horas, até ficar lá eu trabalhando 1 noite ou 2 e depois mais dia cá. Aí depois eu falei com ela, agora não vai dar não, eu vou ter que sair mesmo. Não, eu vou aumentar seu salário, você não sai. Não, eu vou sair porque eu estou trabalhando no outro trabalho e estou muito cansado, trabalho de madrugada, e tenho minha família. Então eu expliquei tudo isso para ele, ele foi, não, beleza.
Aí eles me dispensaram. Aí eu fiquei só no Oliveiras. Trabalhando no Oliveiras, fiquei no Oliveiras 12 anos. 12 anos. 12 anos. Deus me moldando ali para me aplicar no meu restaurante. Sim, verdade. Tudo verdade. tem um propósito, tudo tem um plano, né? Deus, quando tem um plano para você, ele tem aquele negócio. Então, aí foi aonde que surgiu, depois que de 12 anos lá, foi aonde que surgiu a oportunidade de eu ir para esse o Nobre Steakhouse agora, que eu fui. Como foi que foi essa oportunidade? Você chegou e simplesmente não, isso aqui é um sinal de Deus que eu devo sair? Teve algum sinal nesse sentido? Assim como você fez a oração, Deus te falou, tá na hora de sair daí? Então, a verdade foi assim, a oração foi uma oração. Deus tinha que me dar uma luz para mim poder investir aquele dinheiro. Então, até então, não tinha, assim, nada na mente de restaurante. Você tinha um dinheiro guardado. Eu tinha o dinheiro guardado, eu orei a Deus, para Deus me abençoar, de eu usar aquele dia que ele está desvalorizando ali. Cada dia que ele ficasse ali... Só para o nosso seguidor, onde você guardava esse dinheiro? Eu ficava debaixo do colchão. o mineiro guardando dinheiro embaixo do colchão. Debaixo do colchão. Meu dinheirinho estava debaixo do colchão e eu olhava ele. E garanto que ninguém nem desconfiava. Ninguém nem sabia. Nem sabia. Né? Só eu e minha esposa que sabia que o dinheiro estava ali. E a gente só, às vezes, colocava mais um pouquinho, né? Então, aí foi aonde que surgiu essa oportunidade do restaurante, porque eu deixei na mão de Deus, Deus foi, ouviu a minha oração e falou assim, então tá bom, você vai investir esse dinheiro seu num restaurante, né? Deus falou isso para ele lá, não falou para mim. Mas aí ele tocou algumas pessoas por fora, essas pessoas vinham em mim, entendeu? Igual nas passagens da Bíblia tem que Deus mandava os anjos, né? Mandava os anjos, falou assim, ó, vai lá e fala com Maria, que ela vai engravidar e tal. Então, Deus falou assim, vai lá e fala com o Mister Romano, que é o italiano, meu vizinho. O Mister Romano veio falar comigo e me oferecendo esse restaurante. Eu não tinha intenção nenhuma de ter restaurante. Tava quietinho, trabalhando, uma boa. Só queria investir o dinheiro. Aí o que acontece? Você vê como é que é coisa de Deus. Ninguém sabia de nada. Dos 35, do valor que eu tinha. Ninguém sabia. Eu tinha 35 mil dólares. Ninguém sabia desse dinheiro. Aí esse senhor, que é o Mr. Romano, ele ofereceu, o rapaz queria 50 mil dólares na parte dele no restaurante. E o Mr. Romano estava proposto a emprestar esse dinheiro, comprar a parte e me colocar lá 50-50. Aí eu fiz outra oração a Deus e falei assim, Senhor, a minha oração é 35 mil dólares. Se eu tenho meus 35 mil, então eu não quero pegar dinheiro de ninguém. Só simplesmente assim. Então, o que Deus fez? Mandou outro anjo dentro do Bank of America para conversar comigo. Do nada, conversando comigo. O anjo falou assim comigo. Rapaz, você tá comprando um restaurante, que tem tudo e tal. E o menino tá pedindo quanto? Ele falou, tá pedindo 50 mil, eu fiquei sabendo e tal. Aí o anjo falou comigo, não, oferece ele 35 que ele pega. Pode oferecer que ele vai pegar. Que anjo foi? Foi anjo mesmo ou anjo de carne e osso? O anjo de carne e osso. Que Deus mandou. Deus mandou. Deus tocou uma pessoa para ir lá falar comigo. Sim. Você entendeu? Ele usou uma pessoa para falar para ele que o rapaz pega. Ele vai aceitar os 35 mil. Ele pode oferecer que ele vai pegar os 35 mil. Ele não precisa pegar dinheiro de ninguém. Uma pessoa aleatória que você começou a conversar comigo dentro do banco. Assim, eu fui lá no banco, depositar um dinheiro e perto do caixa eletrônico nós conversando. Conversamos lá mais ou menos uns 5 minutos. Ele falou, então, é sério? Sério. Aí eu fui e liguei pro rapaz, e conversando com ele e tal. Fiquei sabendo se tá vendendo lá e tal. Quanto você tá pedindo lá? Eu falei, João, eu tava pedindo 50 mil lá e tudo. Aí eu peguei e falei com ele, só, eu posso te pagar 35 mil. Se você quiser, você me liga depois, a gente conversa e tal. No mesmo dia, ele retornou a ligação aceitando os 35 mil. Ele ligou, aí nós conversamos e tudo. Aí nós fez as propostas de pagamento e tudo, né? E Deus me orientou, falou assim, não paga tudo de uma vez.
negocia, paga uma parte, depois você dá mais um tanto, depois dá mais um tanto. Aí eu negociei com ele, falei assim, ó, eu posso te dar você 20 mil e 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 3 de 5. Ele aceitou, aí eu fiz, porque eu peguei meu dinheiro todo que eu tinha para investir nisso aí. Então por isso que eu não podia dar tudo de uma vez. E o restaurante, ele estava praticamente falido. O restaurante estava falido, ele não vendia nada. Sabe você comprar um restaurante que não vende nada? Uhum. Eu comprei um restaurante que não vendia nada. Ele vendia $200 no dia. Uau. $200 no dia. Não deu um frio na barriga, assim? Eu tô entrando Não, nesse em local. momento algum. Porque Deus tinha te dado a convicção de que era aquele local. Era uma direção de Deus. Então, em momento algum, eu fiquei com medo. Sim. Não me deu medo nenhum. Aí eu fui, fechei negócio e levei meu know-how todo para lá. Que eu aprendi nos outros restaurantes, tudo. Eu levei o know-how tudo para lá. Saiu na bênção do Oliveira. Sim, aí eu fiquei, eu conversei com o meu patrão lá, que eu ia sair e tudo. Ele nem questionou que eu ia sair também, não. Ele só falou comigo assim, ó, você tá indo? Boa sorte. Ele sabe o que é ser dono de restaurante. Dor de cabeça que dá funcionário, conta, outras coisas, entendeu? Então, ele só falou assim, boa sorte. Ele não me segurou nem um minuto, falou nada. Só falou comigo assim também, falou, você é doido, rapaz. Você vai comprar um restaurante falido? Pois é, mas os empresários, eles não compram ações, não é, que estão lá embaixo, a $0,01, para depois ver ela chegar a $1, $2, $3, $10, não é assim? Compra na baixa para vender na alta. Ué. Então foi assim que aconteceu. Sim. No restaurante, entendeu? Aí aonde que eu comprei e começamos o meu sócio, até então eu tinha um sócio, e esse sócio, nós começamos a produzir, colocar as coisas lá. Ele não vendia carne, assim, como picanha, não vendia os pratos que a gente fazia, não vendia os apatais que a gente fazia, né? Então eu fui implementando essas coisas, divulgando no Facebook, nessas coisazinhas todas. As pessoas começavam a ir lá, ó, nós temos isso, nós temos aquilo e tal. E divulgando no meu Facebook, no dele, entendeu? Montamos um Instagram lá do restaurante e tudo. Aí, menina, quando aconteceu, teve um dia, você vê, eu comprei o restaurante no mês de agosto. No mês de agosto de 2020, 3 anos atrás, da 23, né? 2023. 2022. 22. Em agosto, o restaurante não vendia nada. Aí nós entramos o mês de agosto todo, depois veio setembro, vendemos um pouquinho. Quando foi no mês de dezembro, desse mesmo ano, nós fechamos o mês de dezembro, só o mês de dezembro, com a venda de $45 mil. $45 mil. E teve um dia que nós fechamos, o menino estava fechando o caixa, era numa quinta-feira, nós vendemos $1.800, a lágrima correu no olho dele assim, ó. Do seu sócio. Do meu sócio. Eu nem assim emocionei não, mas a lágrima correu nos olhos dele, e olhou para trás assim, ele olhou para trás, eu estava na cozinha lavando a chapa, ele estava fazendo o caixa, ele olhou para trás, Jonas, adivinha quanto vendeu? Aí eu calculei assim, mais ou menos, uns 1.500, $1.800, e a lágrima correndo no olho dele assim, rapaz, eu nunca vi tanto dinheiro assim, ele falando, nesse restaurante, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu entrei no restaurante, aí nós implantamos delivery e tudo, eu que fazia o delivery, o menino cozinhava, eu fazendo delivery, ajudava. Seu sócio cozinhava? Cozinhava e eu fazendo delivery, tudo. Quando eu não tinha nada pra fazer, eu tava lá ajudando também, fazendo preparação, fazendo tudo. Eu tenho as fotos minhas de eu descarregando o carro, as primeiras caixas de picanha registradas, entendeu? Eu vendendo. Quando nós começamos a vender lá, uma caixa de picanha dava pra mais de uma semana. Uma caixa de picanha dava mais de uma semana. Hoje nós vendemos uma caixa de picanha por dia, só no à la carte. Agora tem o churrasco também. Agora é muito mais. Você agora tem que comprar outros tipos de carne, frango e tal. Caixa de frango a gente vende quase uma caixa por dia. Quer dizer, parece pouco, mas não é. Para no à la carte, isso dá uma grana boa, você entendeu? E que a gente fala assim, uma caixa de frango é pouco. Mas a gente não vende só o frango. A gente vende a picanha, a gente vende a alcatra, a gente vende maminha, a gente tem o churrasco, tem as costelas de boi. Nossa, maminha. Quando eu tenho saudade da Gente, eu vendo maminha demais, entendeu?
muito macia, deliciosa. Deliciosa. A gente faz ela cozida, faz ela assada, faz ela no churrasco, entendeu? Cozida eu nunca comi, mano. Não, nossa Deus, você não conhece. Eu sei o que é bom. Você não vai ver isso por aí, só lá no Nobre Steakhouse. Esse tipo de comida você vai ver só lá. Assadinha, cortadinha assim, ó, em fatia, lá assadinha, mas vende muito, vende muito. É frango com quiabo, é angu, é queijo frito. A gente tem de tudo lá um pouquinho, entendeu? E hoje você continua com a sociedade, com o seu antigo sócio? Como foi essa administração nesses 3 anos? Depois que mudou, graças a Deus saiu do vermelho, começou a ficar conhecido, frequentado. Antes, você trocou de nome, né, do empreendimento. Sim, aí tem uma profecia. Num mês que eu estava lá, quando eu entrei no restaurante, eu não contei no início ainda. Com um mês que eu estava no restaurante, entrou um rapaz, ele era evangélico, ele olhou dentro dos meus olhos e falou comigo assim, ó, você vai comprar a parte do Fabiano. Você não põe esse nome lá, não. Você vai comprar a parte do seu sócio, ele falou comigo. Profetizou isso. 2 anos depois, eu comprei a parte do meu sócio. Eu fiquei 2 anos com o sócio, agora já tem 1 ano que eu estou sozinho. Esse mês agora, mês de setembro, está fazendo 1 ano que eu comprei a parte dele. Como é que se chamava antes o restaurante? Se chamava Mix Grill Café. Mix Grill Café. E por que Nobre? Por que você mudou para Nobre Steakhouse? Por que Nobre? Porque o natural seria se seu sobrenome fosse Nobre, por exemplo. Então, mas por que você colocou Nobre? Esse nome Nobre foi criado assim, rápido. Não foi uma coisa pensada, né? Porque como eu mudei, eu comprei a parte do meu sócio, aí eu começou a vir na minha ideia de mudar o nome do restaurante, né? Aí, o que aconteceu? Eu tinha que mudar a companhia também, né? Porque a companhia que tinha é uma companhia de sócio. Então, eu tive que abrir uma companhia que ia ter só um dono. E o meu contador deu a ideia. Falou, por que você já não está aproveita que você está mudando o nome, abrindo a companhia no seu nome, e você muda o nome da companhia também. Aí eu peguei e pensei, eu já estava querendo fazer isso, porque a minha cabeça mais é para restaurante, com buffet, com churrasco e tudo. E churrasco é carne. Carne em inglês é um steak, né? Então o que eu fiz? Eu tinha um amigo meu que me chamava muito de meu nobre. Oh, meu nobre daqui, meu nobre daqui. E esse nome veio na minha cabeça. E eu conciliei o nobre que ele me chamava com o steak e house. Aí nós colocamos Nobre Steakhouse. O nome soa bonito, falei assim, vai ser Nobre Steakhouse. Ainda tem essa visão, ainda Sim. tem... A gente teve isso tudo, assim, coisa rápida na cabeça, mas a gente teve essa ligação toda e mudamos o nome. Entendeu? Quais são os teus planos para o restaurante agora? Porque conseguiste recuperar um restaurante que operava no vermelho, conseguiste dar uma nova cara, colocar um novo conceito, até nos produtos que são oferecidos. E agora, o que tu pretendes fazer? Então, quais são os próximos projetos? Eu tenho bastante projeto, que eu tenho que fazer algumas mudanças internas também, né? Para poder facilitar para os clientes, né? Para servir o churrasco. Hoje tem muita coisa improvisada ainda que eu estou caminhando, né? Mudar alguns balcões e tudo, para poder facilitar as pessoas pegar comida e ir até o balcão da carne. E mudar o visual do restaurante um pouco por dentro, porque o restaurante meu hoje não tem nenhum quadro na parede. Então eu tenho que mudar algumas coisas para ficar bonito, mais chamativo também, para as pessoas virem, né? E incrementar alguns pratos diferentes também, né? Eu já tenho em mente alguns pratos, né? Que a gente não implementou ainda por falta de... A gente já tem bastante coisa no nosso menu, já tirei bastante coisa, mas a gente ainda tem muita coisa no menu. Mas ainda tem muita coisa boa para pôr ainda, né? Que muitos restaurantes não têm e eu vou implementar lá, né? Alguns pratos novos ainda. Essas coisas que a gente tem que ir trabalhando, entendeu? Devagar nós vamos chegando lá. Tem prato do dia, tem promoção? Sim, nós temos os pratos à la carte, né? Que são os pratos deliciosos que tem lá, que tem prato com picanha, tem o prato com especial mista, né? Que vai com 3 tipos de carne, com arroz, feijão e batatinha, com banana. É um prato de pedreiro, entendeu? O pessoal reclama
porque o prato é muito grande. Tem que ser farto. Eles reclamam que o prato é muito grande, entendeu? Então a gente tem os alacarte também, né? Que é os apatais, tem tudo, entendeu? E a gente tem açaí, tem também Tem sobremesa. suco naturais, tem sobremesa, pudim, essas coisas todas, 3 leite. E tem um suco de laranja que você só vai tomar lá, não vai tomar em outro lugar. Todo mundo que toma, até dono de restaurante que vai lá tomar, eles quer saber por que nosso suco é diferente. Olha, tá me dando água na boca. Eu já quero saber como é que a gente faz para chegar lá, Sim. onde é, endereço, e se o seguidor do Brazilian Times, algo a dizer, vai encontrar alguma promoção quando chegar lá. Vai sim. Então, gente, nós temos aqui, ó, um QR Code, né? Toda a promoção vai estar nesse QR Code, né? E, inclusive, nessa próxima semana, nós já estamos com uma promoção de buffet livre, né? 2 dias, segunda e terça, né? Você vai poder comer à vontade e servir e comer por um valor só, né? Nós estamos colocando na promoção. E outras coisas mais, né? Que tem lá para a gente poder estar mostrando para vocês. E o endereço lá fica no 741 da Broadway, de Everett. E nós temos nosso Instagram também, do Nobre Steakhouse. Vocês podem entrar no nosso Instagram, do Nobre Steakhouse, que vocês vão estar lá vendo todos os pratos. E tem uma coisa também que eu não falei aqui, que a gente também faz comida para festa, tá? Isso é muito importante saber. Nós servimos... Quem quiser contratar, então, a equipe do Nobre Steakhouse, Sim. é só entrar em contato via Instagram, via ligação telefônica. Isso, a gente tem o catering lá também. A gente faz comida do jeito que você quiser. A gente faz todo tipo de comida, entendeu? O melhor arroz que tem, o melhor feijão de Massachusetts tá lá no Nobre Steakhouse. E quem quiser contratar também para os seus aniversários, festas, aniversário, casamento, diversos tipos de evento. Igreja, você que tem uma igreja, a gente serve comida para igreja. Várias igrejas já pegaram nossa comida, sempre tá pegando. Thanksgiving, Natal, a gente sempre tá fazendo muita comida para festa. Muita comida. Que bacana. Então, assim, ó, guarda esse código, copia, chega lá no endereço. 741 da Broadway de Everett. Chega lá no 741 da Broadway de Everett e manda brasa, porque é bom. É bom. Olha, que prazer te conhecer, Jonas. Que bom que você resolveu atender aquilo que Deus tinha colocado no seu coração para trazer sabor para a vida da comunidade brasileira aqui. Eu desejo todo sucesso, que o restaurante Nobre Steakhouse expanda as suas portas, expanda a sua tenda. Amém. Como diz a palavra, né, lá em Isaías, que se alargue o todo da tua tenda, que se alargue o espaço da tua tenda, que se estenda o todo da tua habitação e que ninguém o impeça. Amém. Que você venha estender as suas cordas para a direita, para a esquerda e que você venha conquistar a terra ao redor. Eu acredito nisso e vocês podem ir lá, que eu vou estar lá. Eu sempre estou interagindo com os clientes. Às vezes almoço com algum cliente, sento, bater papo, conversar, fazer amizade, né? A gente tá aí para poder atender todo mundo com o maior carinho. Ok, então passa lá. Vamos conhecer o Nobre Steakhouse, vai valer a pena. Bom, para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Mas antes disso, por favor, deixe sua mensagem aqui, dê seu alô para a sua família, aqueles que estão acompanhando você até aqui nesse momento. E muito obrigado pela tua participação. Obrigado pela oportunidade, né? Isso faz parte da trajetória da gente também, esse momento que a gente está passando aqui, né? Isso é porque Deus tem abençoado muito e mostrado os caminhos, levado as pessoas para me ajudar, para me alavancar, né? Como se diz. E eu agradeço a todos vocês que estão aí nos assistindo, que vai fazer uma visita para a gente, entendeu? Para poder provar uma comida mineira autêntica. De qualidade autêntica. Muito bom. Jonas, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Jonas Rosa, do Nobre Steakhouse, aqui conosco no Algo a Dizer. Eu agradeço a você pela sua companhia até aqui. Eu te vejo no próximo programa.